Fala aí, galera da UDC. Estamos aqui começando uma sequência de vídeos dando algumas instruções sobre debate competitivo. E aqui eu vou falar um pouco sobre o British Parliamentary, que é o modelo de debate que a gente pratica, não só na UDC, como já era praticado no Brasil e nas competições por todo o mundo. E lembrando que vocês podem, nos comentários desse vídeo ou nos grupos de mentoria, estarem tirando dúvidas de coisas que não tenham ficado muito claras no decorrer desse vídeo. Então, a primeira pergunta que a gente faz aqui é como funciona o debate no modelo do parlamento britânico. Vamos lá. Inicialmente, o que é que nós temos no debate? Uma moção, ou tema, ou frase, o que vocês quiserem chamar, mas em geral no debate é chamado de moção, que é o tópico que será debatido. Imaginem um exemplo de moção. Esta casa legalizaria todas as drogas. Esta casa legalizaria todas as drogas é uma moção, é o tema que será discutido. Nisso vai se dividir entre quem defende e quem se opõe a isso. Tenham em mente que para um debate acontecer dentro do parlamento britânico, temos que ter uma moção. A partir do momento que a gente tem uma moção, nós temos dois lados. Esses dois lados se dividem entre proposição e oposição. A proposição, na maior parte das vezes, será chamada de governo. Qual é a grande diferença aqui? A gente tem lá, como eu falei, uma moção e esses dois lados vão se dividir numa coisa muito simples. O governo vai defender que aquela moção deve acontecer, deve ser aprovada e vai trazer razões para isso. A oposição vai trazer razões e argumentos de por que aquela moção não deve passar. Vamos lá. Quem debate em cada lado? Governo e oposição. Tudo isso é estabelecido através de sorteio. É uma coisa muito interessante para o debate competitivo que você não sabe até a hora de realmente se preparar para debater se você é do governo ou da oposição e nem o tema você sabe. O tema é revelado na hora e as posições são reveladas na hora. A partir disso, você tem 15 minutos para se preparar e debater isso. Muito possivelmente, em muitos casos, você vai estar defendendo ou se opondo a algo sem necessariamente apoiar aquela ideia ou sem necessariamente repudiar uma ideia. Mas é importante que o debate competitivo aconteça assim, porque uma coisa que tem da emoção do esporte é você não saber nunca o que é que você vai defender na rodada seguinte, no treino seguinte. E até tem uma coisa importante para as pessoas que praticam debate competitivo, que é uma espécie de exercício de empatia. Você constantemente vai estar se vendo numa situação em que você vai ter que pensar um ponto de vista que não é tão a sua realidade, tentar elaborar uma ideia que você está acostumado a ver como uma coisa ruim, além de ser uma dinâmica do esporte, é algo bom para as pessoas que praticam esse esporte, estar constantemente sendo testadas a sair da sua zona de conforto. Sobre o discurso. Digamos que você tem a moção, os lados foram sorteados, vocês se prepararam para dar o seu discurso e chegou a hora de dar um discurso. O tempo de discurso é de no máximo 7 minutos. A gente tem 7 minutos e 15, que esses 15 segundos são de tolerância para terminar uma ideia, mas após passar esse tempo, os adjudicadores, que são as pessoas que vão julgar o debate, eles param de considerar o que você está falando e pedem que você encerre o discurso. Coisas muito importantes aqui. Primeiro, no decorrer do discurso, vocês vão escutar algumas sinetas. Quando der 1 minuto de discurso, você vai escutar a sineta tocar uma vez, e quando der 6 minutos de discurso, você vai ouvir a sineta tocar mais uma vez. Nesse período entre o primeiro minuto e o 6º minuto, vocês estão aptos a receber pontos de informação. O que é que seriam esses pontos de informação? Um debatedor da bancada contrária, ou seja, se você é do governo, os debatedores da oposição podem levantar a mão e fazer uma pergunta durante o seu discurso. Nesse momento, você pode optar por aceitar ou não. Lembrando que você não é punido se não aceitar perguntas, mas insistimos que você aceite. Essas perguntas ocorrem no máximo durante 15 segundos.
E aí, geralmente, essas perguntas vão ser uma refutação, um esclarecimento. A gente incentiva muito que vocês recebam esses pontos, porque dá uma maior dinâmica no debate, dá maior engajamento entre as bancadas. Mas lembramos que não é obrigatório. Falei aqui das cinetas. Vai tocar uma vez no primeiro minuto, outra vez no sexto minuto. Entre esses dois toques, vocês podem receber pontos de informação. Fora desse tempo, vocês não podem. Só concluindo, quando der 7 minutos, vocês vão escutar a sineta tocar mais de 2 vezes, e aí a gente insiste que você conclua logo o seu discurso, e quando der 7 minutos e 15 segundos, a sineta vai tocar 3 vezes. Se você ainda estiver falando, saiba que os adjudicadores não vão estar anotando nada que você esteja a discursar, porque o seu tempo já foi estourado. Outra coisa muito importante sobre o tempo de discurso. Eu sou obrigado a falar os 7 minutos? Não. Se o seu discurso acabar antes disso, acabar em 4 minutos e meio, em 5 minutos, você não vai receber nenhuma punição por isso, apenas você pode se sentar e o debate vai continuar. Insistimos fortemente que vocês não façam isso, procurem fazer um discurso máximo usando os 7 minutos, mas se isso porventura não vem acontecer, o que de certo modo é normal para debatedores que estão começando, não se sintam preocupados em ser prejudicados no debate por causa disso. Ordem dos discursos. O que é que vocês têm em mente? Existe uma moção, existe 2 lados que vão estar discutindo ela, e uma coisa que acontece no debate competitivo. Eu falei para vocês aqui, se eu não falei, estou falando agora, que o debate acontece em duplas. 2 duplas de governo. Aqui, ó, essa que eu estou circulando seria o primeiro governo. Essa aqui, segundo governo. Essa aqui que eu estou circulando agora, a primeira oposição. E essa aqui, por fim, a segunda oposição nesse quadro aqui. Como é que acontece o discurso depois de vocês terem sido sorteados para uma bancada, recebido a moção, se preparado para ele? Acontece da seguinte maneira. Um debatedor do primeiro governo, que nós chamamos de primeiro-ministro, vai ser o primeiro a falar. Depois dele, o líder da oposição, que é o primeiro debatedor da oposição. Depois disso vem o adjunto do primeiro-ministro e depois o adjunto do líder da oposição. Após esses 4 discursos, o debate vem para as segundas bancadas. Vai falar o membro do governo e em seguida o membro da oposição. Esses personagens aqui a gente costuma chamar mais de extensionistas, porque eles fazem extensão ao debate. Por fim, vem o whip do governo e o whip da oposição para encerrar o debate. Desde já é importante vocês terem em mente que esses 2 últimos participantes aqui não podem trazer argumento novo. Eles só podem trazer refutações e explicar argumentos já dados. Isso é importante porque a gente não acha como razoável deixar para o último discurso aqui da última bancada um argumento totalmente novo, porque seria um pouco fora do fair play do debate competitivo. É esperado que qualquer debatedor aqui dê um argumento e o outro lado tenha a oportunidade de responder. Tenham em mente que o primeiro governo é uma equipe e o segundo governo é outra. Eles estão trabalhando separados. O prep time deles é separado, a vitória ou derrota deles é separado. É plenamente possível que o segundo governo pegue primeiro lugar e o primeiro governo pegue o último lugar. Eles trabalham separados. Mas tenham em mente aqui que a mecânica do debate competitivo, as falas são intercaladas. Sempre fala uma pessoa da proposição e depois vem uma pessoa da oposição. Adjudicação. Eu já falei aqui no decorrer dessa aula que vai ter alguém julgando o debate. Em geral são os adjudicadores. Eles têm a função de apreciar as falas de todas essas pessoas aqui, fazer as anotações e determinar quem vence o debate. Ele vai dar um primeiro lugar, um segundo lugar, um terceiro e, por fim, um quarto lugar. Sobre a adjudicação. É importante que o adjudicador entenda tão bem quanto um debatedor as questões sobre debate competitivo. Mas, desde já, sobre especificamente o tema adjudicação, nós recomendamos fortemente que você que está fazendo o processo seletivo da UDC ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo, faça o curso de adjudicação
do IBD, procurando alguém da sua sociedade de debates, alguém do IBD que possa estar disponibilizando o curso para você. É completamente gratuito e lá tem as, uma série de pessoas que têm um conhecimento muito profundo sobre a adjudicação que vai poder estar ensinando para vocês cada detalhe sobre como ser um bom adjudicador. E aí a gente entra na pergunta mais importante do debate competitivo. Como eu venço? É uma pergunta que vai pegar do iniciante até a pessoa mais experiente. Mas em síntese apertada para vocês que estão começando, ganha o debate a equipe que der o caso mais persuasivo para o seu lado na moção, na proposição. Apontar que existem benefícios práticos ou razões morais para aprovar aquela moção, ou na oposição, mostrar que não é legítimo aprovar aquele tipo de medida ou apontar impactos negativos que a moção teria se ocorresse. Para terminar aqui o nosso vídeo, o trabalho de toda posição é igual? Não. Existem algumas diferenças que eu vou explicar brevemente aqui. Nas próximas aulas aqui que a gente vai expor, talvez fiquem mais claras, a gente possa estar dando mais análise sobre o trabalho de cada posição, cada bancada, mas inicialmente o que é preciso ter em mente? Vamos imaginar que a moção é: esta casa baniria zoológicos. A gente vai ter um primeiro governo ali naquela que vocês já viram naquela sistemática aqui voltando aqui sobre as ordens das posições. Você vai ter aqui um primeiro governo que vai ter o seu primeiro-ministro e uma primeira oposição que vai ter o seu líder da oposição. Guardem essa informação. Vamos lá. Qual é a função do primeiro governo? Especificamente o primeiro-ministro, ele tem que fazer uma coisa que a gente chama sobre definir os termos da moção. É importante definir? É, mas não imagine, levem para como a verdade que vocês têm que definir cada palavra, cada termo. A gente acha perfeitamente possível, eventualmente você está numa moção, que você fale com seu parceiro e diga: não tem nada que precisamos definir aqui, vamos pensar no argumento. Isso é possível, mas em geral vocês vão ter que definir algumas coisas. Por exemplo, essa casa baniria zoológicos. Talvez valha a pena você definir zoológicos. A gente está falando aqui de centros abertos aos públicos que tem função de lucro, que fica expondo animais. Isso está incluindo também centros de reabilitação para animais, santuários de proteção para animais, todas essas questões, sim ou não? É importante que o primeiro-ministro delimite o que é que está sendo debatido. Eventualmente, um primeiro-ministro pode dizer: olha, não estamos falando aqui de santuários ou áreas de reabilitação para animais, apenas lugares de exposição que têm único fim o lucro financeiro. Isso é um exemplo de definição nessa moção. Essa casa baniria zoológicos. Após isso, uma coisa que se espera do primeiro-ministro é dar mecanismos de como funcionaria essa medida. Eu posso simplesmente explicar: olha, a partir de hoje os zoológicos vão ser banidos, os animais que estão nesses ambientes serão readaptados a voltar a viver em vida selvagem, e a partir de agora a gente vai punir com multas quem tentar manter aberto qualquer estabelecimento análogo a zoológico. Aqui eu dei um mecanismo de como essa medida ia funcionar. O que é que precisa acontecer? Vocês aqui no primeiro governo não podem matar o debate. Imagina se na hora de definir os termos da moção eu falo: estamos falando de banir zoológicos que causam maus tratos aos animais. Apenas zoológicos que estão fora do padrão de respeito aos animais. Você deu uma definição desarrazoada que transformou um debate geral sobre banir